A gente vai seguir trazendo novas informações agora sobre auxílio emergencial, porque como apontou há alguns dias aqui no CNN 360, a nossa analista, a nossa dama de copas Renata Agostini, o ministro Paulo Guedes hoje colocou a público e disse sim, o auxílio emergencial deve ser renovado, segundo ele, por mais 2 ou 3 meses. Cássio Zeiman, volta para cá. Dani, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele participou hoje da reunião da Frente de Serviços e foi durante esse compromisso que ele confirmou essa informação trazida pela nossa analista Renata Agostini. Paulo Guedes disse que o governo vai estender o auxílio emergencial por pelo menos mais 2 meses. Em seguida, segundo o ministro, esses beneficiários do programa entrariam então direto no novo Bolsa Família. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa fala do ministro é a repórter Tainá Farfã, que acompanha esse assunto e tem todos os detalhes para a gente. Oi, Tainá, boa noite para você. Oi, Cássio, uma excelente noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no CNN 360. Pois é, a gente adicionou esse assunto aqui na CNN, a gente adiantou esse assunto aqui na CNN e foi então confirmado pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele ainda disse hoje à tarde em um evento do Bradesco em Londres que todos os governadores estão dizendo que a população adulta vai ser vacinada até setembro, mas que se não for, ele vai sim prorrogar novamente o auxílio emergencial. Então, a princípio, o que a gente tem? A confirmação de prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses, pelo menos até setembro, que segundo ele seria o suficiente para poder vacinar toda a população adulta. E esse seria, segundo ele, essa seria uma espécie de transição para o novo Bolsa Família. Ele ainda comentou nesse evento que você trouxe aí, um pouco mais cedo, ele voltou a falar sobre o lançamento do bônus de inclusão e capacitação, BIP e o BIC, que seria para incentivar a contratação de jovens pelas empresas. Mas aí, nessa fala dele, ele reduziu um pouco o valor desse benefício, que seria reduzido de R$300, que ele já havia comentado, para R$275. Segundo ele, pelo menos 2 grandes empresas já estão em contato com o governo com a intenção de contratar pelo menos 30 mil jovens por meio desse benefício. Vamos ouvir então um trecho do que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre essa prorrogação do auxílio emergencial. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial, mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada, então nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio, e logo depois entra então o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado. Então eu diria que o Brasil está encontrando o seu caminho. Vem para cá, então, a nossa dama de copas, Renata Agostini. Semana passada, a Renata trouxe a modelagem que estava em discussão no Ministério da Economia. Se você não acompanhou lá, eu rememoro aqui rapidinho para ela ter também bastante claro aí o trilho da informação que ela nos trouxe até a gente chegar hoje. Então, a Renata trouxe as modelagens que estavam em estudo. Lembrando já que, naquele momento, o Ministério da Economia diria que só estenderia o auxílio emergencial se ficasse claro que ia haver um agravamento, um crescimento de casos da pandemia da Covid. E agora vem de público o ministro, Renata, confirmando, então, a modelagem que você havia trazido para a gente cerca de 10 dias atrás. É isso, naquele momento, o que diziam os integrantes do governo? Informação que se confirma agora, até 15 dias para se ter certeza sobre quanto tempo será necessário de prorrogação do auxílio. O que aconteceu é que essa curva de contágio ela não está cedendo, a gente vê a pandemia ainda num nível bastante preocupante e integrantes do Palácio do Planalto e da equipe econômica entendem nesse momento que é inevitável que a prorrogação aconteça. O ministro fala em 2 meses ou 3 meses. Boa parte da equipe econômica advoga por uma prorrogação de 2 meses, isso também ecoa no Palácio do Planalto, mas há sim um entendimento de que uma prorrogação por 3 meses dê um pouco mais de tempo para que a vacinação avance de tal forma que o governo tenha um discurso para colocar na mesa de que levou o auxílio até ali quase o final do público-alvo da campanha de vacinação. Os valores, como a gente contou aqui, a ideia é que seja uma continuidade do que já está nesse momento em vigência. Dani. Maravilha, Renata. Deixa então eu pedir aqui também a super colaboração muito valorosa do nosso grande Fernando Nakagawa. A gente vai conversar não só sobre a prorrogação do auxílio emergencial, mas também, Nakagawa, sobre outros indicadores que vieram aí e podem estar deixando o mercado, digamos assim, um tanto quanto preocupado. Será que o governo vai começar a investir na gastança, gastar mais dinheiro para tentar manter popularidade, enfim, coisas que são muito importantes em ano que antecede, né, eleição?
Esse passa a ser um tema, Dani. Efetivamente, nas últimas horas, a gente começa a ouvir aqui e acolá alguma preocupação, algum desconforto com relação a isso. Sobre o auxílio emergencial, ele é importante. Dezenas de milhões de brasileiros vivem atualmente numa situação bastante ruim do ponto de vista financeiro, sem dinheiro, sem renda, e é preciso, sim, dar um apoio financeiro a essas famílias. Então, sobre isso, o mercado financeiro não mostra nenhum tipo de desconforto. O problema é pensar sobre as razões que fizeram com que o discurso da equipe econômica, o discurso em Brasília, mudasse com relação à continuidade do auxílio emergencial. O temor é que seja um movimento populista, entre aspas, com vistas de olho em 2022. Esse passa a ser um grande tema. Agora, é interessante observar, Dani, que o espaço no orçamento para pagar esse auxílio emergencial, que poderia custar alguma coisa perto de 20 bilhões de reais, ele melhorou nos últimos dias, nas últimas semanas, porque a arrecadação tem sido melhor do que o esperado. Agora passa a ser a preocupação sobre o objetivo desta medida. Será que é eleitoral? Será que é de fato para atender a necessidade dos brasileiros? Vamos entender isso com o movimento das peças políticas a partir de agora. O economista Márcio Holland, professor da FGV e ex-secretário de Política Econômica, defende a prorrogação até o final do ano, dadas as incertezas relacionadas à pandemia e para evitar uma interrupção, como ocorreu no começo do ano. Mas ele ressalta a diferenciação que deve ser feita entre o auxílio e o Bolsa Família, que o governo pretende reformular. Se ele alterar o teto, ele vai enquadrar bem mais famílias e, com isso, compreender o universo maior de brasileiros necessitados, mas condicionado novamente a atendimento à saúde, à educação e a todos os condicionantes e monitoramentos e avaliação de efetividade que o Bolsa Família tem e que o auxílio emergencial não tem. Com o número maior de parcelas do auxílio emergencial, cujo valor varia de R$ 150 a R$ 375 por mês, dependendo da composição familiar, o governo terá mais tempo para definir a remodelagem do Bolsa Família, sendo que um dos objetivos é ampliar o número de beneficiários. A maior dificuldade tem sido encontrar espaço no orçamento, sem comprometer o teto de gastos.